E eu estou chegando, gente, animada, feliz, porque hoje o programa está demais. Tem um entrevistado fantástico. Nós vamos falar de um assunto bárbaro. E eu quero você aqui bem pertinho de mim, porque a conversa hoje vai ser demais. No Virando o Jogo de hoje, nós vamos ver como enfrentar situações difíceis e relacionadas a doenças, a enfermos dentro do nosso convívio familiar. Porque a vida, gente, na convívio familiar tem altos e baixos, tem um monte de conflitos, de crescimentos, de aprendizados, de discussões, de festas, de celebrações. Mas a gente nunca pensa o que acontece quando alguém fica doente. E uma enfermidade que seja crônica, que seja uma enfermidade que acabe paralisando a família inteira. Todo mundo fica aqui agora. O que a gente faz? Tanto o enfermo como os familiares não sabem como lidar com essa situação. E como a gente pode virar o jogo nessa situação e todo mundo, na verdade, ser feliz, aproveitar e aprender com isso. É sobre esse assunto delicado que nós vamos falar. Mas eu quero saber, você já passou por uma situação como essa? Já teve algum enfermo grave, alguma doença grave no seu convívio familiar? E como você lidou com isso? Tive a minha mãe. No início foi difícil, que só por motivo desse câncer, né, que ela teve um câncer no estômago, mas com muita fé fui em busca, né, de recurso e sempre acreditando que tudo ia dar certo. Não esperava isso, porque ela ficou doente, sim, mas não achava que era isso. Daí ela quis fazer todos os exames e num dos exames constou que ela tinha um tumorzinho no estômago. O primeiro passo foi procurar, né, um médico, né, e fazer todos os exames e ver se tinha possibilidade, porque a idade dela, ela tinha na época 84 anos, né, e graças a Deus a gente encontrou um médico bem dedicado, né, com o apoio da família, dos amigos, deu tudo certo. Todo mundo contribuiu, né, ajudando, né, orando bastante, sempre acreditando, né, um ajudando o outro. Então eu trabalho, né, mas mesmo trabalhando, eu me organizei, eu me dediquei tudo que eu pude por ela. Eu dou banho para ela, para alimentação, enfim, levava ela na fisioterapia, psicólogo. Me dedicava praticamente 24 horas por dia, né? E a ajuda também dos familiares é muito importante. Mas eu me dediquei o máximo que eu pude por ela. Como você vê, não é fácil. Porque nunca uma enfermidade, uma doença é uma coisa esperada. É uma coisa inesperada e uma coisa que nunca é boa. É uma coisa ruim, que vai mudar o nosso ritmo, que vai mudar a nossa vida. Por isso que eu trouxe hoje esse entrevistado especial, Renato Ribeiro. Olá! Meu amigo de infância. Já são 9 anos que a gente se conhece. Nossa, gente, que delícia, Renato. Eu nunca me esqueço, porque você estava no começo da sua carreira, da sua virada. Pô, aliás, você deu várias viradas. Várias viradas também. Mas eu quero começar por uma virada que foi a virada que o motivo que eu te chamei aqui hoje, porque foi uma virada que eu nunca esqueci. Por várias coisas eu nunca esqueci de você, porque você é uma pessoa única. Enfim, nós vamos no meio dessa entrevista contar um pouco das nossas experiências juntos. Mas o que mais me chocou, me chamou a atenção, a história da sua vida, e que depois veio até a ter uma representação forte, um porquê na sua vida, foi o fato de seu pai ter adoecido. Você era um moleque. Como é que foi isso? Exato. Leila, nós éramos uma família normal. Pai, mãe, eu, 2 irmãos, o Ricardo e a Gisele. E meu pai, quando adoeceu, eu não entendi o que era a doença. Eu tinha 15 anos de idade. E quando nós nos deparamos com aquela situação, o seu pai tem uma doença em decorrência do cigarro e agora ele vai ter que ficar internado dentro de casa. Então a gente já não estava acostumado com a ideia da doença, quanto mais com ficar internado dentro de casa. E estava começando no Brasil essa coisa de ter esse atendimento home care, né? De ter os tubos de oxigênio, por exemplo, equipe multidisciplinar dentro de casa.
Mas a casa virou um hospital. Virou um hospital. Só que à noite aconteceu algumas coisas assim. Minha mãe chamava. Renato, Ricardo, Gisele, venham ajudar o seu pai. E eu não conseguia levantar. O meu irmão Ricardo levantava, a minha irmã Gisele levantava, mas eu não conseguia levantar. Mas não é porque eu não amava meu pai, é porque eu não sabia lidar com aquele momento chamado finitude, que era o momento de fase terminal que o meu pai estava. E o que você sentia? Você não queria ver? Você tinha medo? Você sentia... Eu não me sentia necessário no processo. E aí, a partir disso, quando aconteceu tudo isso, eu estava começando a minha carreira como palhaço. Então eu fui convidado para trabalhar dentro de um hospital, fazendo entrega de presentes para adultos. Os doutores da alegria estavam começando a fazer o trabalho para criança e eu comecei a fazer um trabalho para adultos dentro do Hospital das Clínicas. Gente, quer dizer, você com esse caso do seu pai na sua casa, Exato. Você não conseguindo enfrentar e lidar com a doença do seu pai, você foi convidado para trabalhar num hospital. Mas olha que paradoxo. É isso aí. E quando eu cheguei no hospital, eu vi que as pessoas tinham o mesmo problema que eu. Não sabiam lidar com aquele momento de finitude. O que as pessoas fazem? Né? E quem está nos assistindo com certeza sabe disso. Quando você tem um problema de saúde dentro de casa, num primeiro momento toda a família se une. E todo mundo cuida. Aí sai um, sai outro, sai outro, sai outro, exatamente pelo mesmo motivo que eu passei, que é não saber lidar com esse momento, e sobra para um, que vai ser ou um cuidador, ou um familiar que era mais próximo, e aí toda a sobrecarga fica nessa pessoa. E eu comecei a ver que as pessoas não sabiam lidar, e que eu poderia usar a máscara do palhaço, ou a linguagem do clown, para ajudar essas pessoas nos seus comportamentos. Porque o nosso comportamento muda totalmente diante de uma situação. É a mesma coisa que, por exemplo, quando você recebe um diagnóstico, tem aquele momento da negação que a pessoa passa, que o paciente passa. Então ele não aceita aquela doença. Depois ele começa a negociar, ele fala, o que eu tenho que fazer? Então eu tenho que mudar minha alimentação, eu tenho que ir mais ao médico. E depois ele já tem esse momento, depois desse momento de aceitação, é o momento onde a família se afasta. Então ele aceitou e a família se afasta. Então, é nesse momento que a nossa empresa, que esse trabalho que eu tenho, nós ajudamos a ter um cuidado centrado no paciente, no que essa pessoa precisa. Quer dizer, mas é mais importante trabalhar o paciente ou os familiares do paciente? Você trabalha os dois? Os dois. Nós trabalhamos tanto a equipe que cuida, né, os cuidadores, que pode ser um familiar ou um cuidador contratado, ou a família, ou a pessoa. Então, eu tenho três pontos que nós trabalhamos. A pessoa que está doente, o familiar e o cuidador. Porque às vezes, por exemplo, esse paciente pode ter um diagnóstico terminal e ele não deambula mais, ele não anda mais, ele não fala mais, ele não deglute mais. Então ele é totalmente dependente de uma pessoa. Quem é essa pessoa? O cuidador? Então nós vamos dar um suporte para esse cuidador, para que ele cuide dessa pessoa de maneira digna. Mas quando você fala cuidador, a gente pensa num cara profissional ou a gente pensa alguém da família que se tornou cuidador? A profissão de cuidador ainda não é regulamentada. Então você tem uma empregada da casa, uma auxiliar da casa que acaba se tornando cuidadora. E existem cuidadores também no mercado. Só que como ainda é um mercado meio estranho, as pessoas, não existe um lugar que você contrate cuidadores. Até existe, mas não são muitos lugares. E geralmente a família prefere que seja alguém que já estava na casa, que já conhecia a pessoa. Porque tem um carinho e tal. Mas me fala uma coisa, isso profissionalmente em outros países já acontece? Já. De você ter cuidadores e ter plantão até, porque você não pode ter uma pessoa que fica 24 horas por dia, todos os dias. Já. Também existe existe a diferença entre o cuidador e o auxiliar de enfermagem que fica na casa para dar atendimento técnico para essa pessoa. Quer dizer que tem cuidador e tem o auxiliar. O auxiliar diferente? é diferente, são duas coisas diferentes. O cuidador não necessariamente ele entende tecnicamente o que acontece com essa pessoa. Te dou um exemplo. Fomos na casa de uma pessoa, uma cuidadora cuida da pessoa há 40 anos. E ela adoeceu com Alzheimer. E Alzheimer, todo mundo sabe, aquela doença que a pessoa esquece. Como a pessoa esquece? Então a pessoa, desde que nasceu até o momento que ela tem essa doença, ela começa a esquecer daqui para trás. Então ela esquece que tomou banho, ela esquece que comeu, ela esquece a casa dela, ela vai esquecendo, até que ela lembra da boneca que ela tinha quando era criança, ela começa a não reconhecer mais a casa. E essa cuidadora cuida dessa pessoa há 40 anos. Então ela comia e a família chegava e esse paciente falava assim, eu não comi.
A família fala, mas você é cuidador, você não deu comida para ela? Dei, eu dei comida, eu acabei de dar comida para ela. E essa cuidadora que cuida da pessoa há 40 anos começou a ficar triste, começou a ficar magoada. Porque falava, poxa, eu dou comida. E nós, com a nossa técnica, nós explicamos para ela como funciona o Alzheimer. E ela passou a lidar diferente com aquela pessoa. Ajudou a família a identificar em que momento essa pessoa está, o que eu posso fazer. Então, esse cuidador não tem um estudo técnico do que é a doença. Já um auxiliar de enfermagem, ele vai dar o remédio, ele vai auxiliar no banho, mas ele não vai cuidar dos comportamentos dessa pessoa e nem dos comportamentos que ela precisa. Nós temos que aprender muita coisa dessa história, porque todo mundo pode acontecer uma coisa dessa, e a qualquer momento, e a gente tem que estar preparado para poder ser feliz e poder virar o jogo. Eu volto já já. Estou aqui conversando com o Renato, que aos 15 anos de idade se encontrou numa situação muito especial, com o pai formando um hospital dentro da casa dele, porque precisava de cuidados especiais. E daí ele estava entendendo o que era aquilo, e nesse mesmo momento ele é convidado para ser clown, para ser palhaço em um hospital, para trabalhar com enfermos. E daí nessa loucura toda de você ver que o que você sentia, outras pessoas também sentiam, você começou a perceber que tinha que ter alguma coisa, que tinha que fazer alguma coisa, e que você começou a ir por essa linha. Pô, aos 15 anos você já começou a pensar o que fazer nisso. Com 15 anos, mas aí depois de 5 anos desse trabalho, eu vi uma oportunidade de trabalho, de usar a técnica do clown para auxiliar essas pessoas que estavam doentes, tanto familiares como a própria pessoa. O seu pai morre depois quando? Você tem 15 anos, seu pai morre quando? Meu pai morreu quando eu tinha 22 anos, eu já tinha 2 anos de trabalho. Então você começou a entender melhor a situação familiar. Exatamente. Aí o interessante foi que você começou a usar alguma coisa na sua Sim, eu consegui resolver vários problemas que eu tive com meu pai quando adolescente, nesse momento. E uma coisa, Leila, que eu queria que quem passa por isso precisa aprender, é a ouvir, é a ler o cenário. Uma pessoa que está em fase terminal, que está fragilizada com isso, ela tem desejos, ela não para de sonhar, ela não para de querer. Então, por exemplo, eu descobri uma coisa simples, que o meu pai queria ir conosco a uma praça. E aí, quanto se gasta para ir numa praça? Não é uma questão de financeira. Então nós pegávamos meu pai, pegávamos ele, levávamos até a praça. E ele só ficava nos observando. A minha irmã era pequena, brincava, eu e meu irmão jamais desconfiados, mas a alegria dele era ir conosco, com a minha mãe também, na praça. Então era uma coisa simples. Então o aprender a ouvir nesse processo de finitude é o que pode fazer toda a diferença dentro da sua casa ou em um hospital, ou se você está passando por essa situação. Essa palavra que você falou, mágica, e eu quero que os nossos ouvintes percebam, anotem, escrevam no espelho, no teto, porque a gente tem que começar a entender e se conviver melhor com essa palavra, finitude. Eu descobri a finitude já mais madura, né? Você bem jovem, mas quando eu fiz 50 e poucos anos de idade, não vou ficar falando de idade, eu me dei conta que um dia eu vou morrer. Porque a gente vive é tão rápido, você vai vivendo, se você não tem nenhum problema grave na sua família, que você se depara com uma situação grave de alguém que fica enfermo há muito tempo, se foram mortes rápidas e tal, e de pessoas que já tinham uma certa idade, eu não me deparei com com a morte assim, desse jeito, de eu ter que refletir tanto. Mas quando eu fiz 50 e poucos anos, eu falei assim, gente, um dia eu morro, esse negócio não é assim a vida inteira. Mas as pessoas não conversam disso, não falam disso. Então vamos falar um pouquinho que você usa com tanta, você usa com tanta facilidade, com tanta intimidade, essa palavra finitude, que eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente o que é finitude. Leila, culturalmente, em alguns lugares do mundo, falando do Brasil, o momento de finitude ele ainda é muito mal visto. Mas se você começar a olhar com o olhar do clown, com o olhar do palhaço, que o palhaço ele brinca com as coisas, você começa a perceber o seguinte, quantos pais de família não vão voltar para casa hoje? Quantos motoqueiros que estão na rua agora não vão voltar para casa hoje? Quantas pessoas normais não vão voltar para casa hoje?
Então, eles estavam em uma fase terminal, mas não sabiam. Uma pessoa que recebe um diagnóstico e dizem assim, você tem 6 meses de vida. Imagina! 6 meses de vida para você viver intensamente e fazer tudo aquilo que você quer fazer. Se você tem 1 mês de vida, você tem 1 mês para fazer tudo aquilo que você quer. Eu prefiro pensar assim na morte. Eu prefiro pensar que todos nós vamos passar por isso. Todos nós vamos chegar um momento da vida que a gente vai pensar. Não falando de idade, Leila, mas eu fui no médico há 2 meses atrás e o médico falou assim para mim, Renato, daqui 11 anos você terá 50 anos de idade e você vai ter que voltar a fazer esse exame. E aí me deu aquele baque, eu falei assim, meu Deus, eu vou ter 50 anos. Aí eu comecei a fazer a conta, porque eu tenho uma filha de 3 e minha esposa está grávida de 5 meses. E eu comecei a fazer a conta, assim, meu Deus, hoje eu vou ter 50 anos. Mas por que isso me pegou? Porque o meu pai faleceu, ele tinha 56 anos. Então ele faleceu muito jovem. E aí me deu aquele medo, aquele medo da morte. Mas eu prefiro viver intensamente, perdoando, aprendendo a ter gestos generosos, aprender a ouvir, não ter medo de errar e fazer uma leitura de cenário, Leila, e processar tudo o que acontece na minha vida. Que lindo, Renato, mas eu estou achando que talvez você tenha essa habilidade e esse seu jeito de ver a vida porque você começou a conviver com a finitude muito perto, quer dizer, você era jovem, com a do seu pai, depois no hospital, trabalhando com os palhaços. E nas casas, né? E depois nas casas. Então isso te fez você ter essa habilidade de poder ouvir. De poder ouvir. Às vezes, Leila, você chega numa casa e a pessoa que está em fase terminal, já aconteceu comigo, de falar assim, ó, o que vocês vieram fazer aqui? A minha esposa não me ama mais, meus filhos não querem mais falar comigo, só estão esperando para receber herança. O que vocês querem comigo? E aí, através da nossa técnica de conversar, de resgatar, de encontrar pontos de reinício, essa pessoa escreveu 4 livros antes de morrer. E ela é irmã de um grande jornalista aqui no Brasil. Você vai me contar melhor essa história, porque eu sei que tem mais coisa aí. E você fica aí que eu volto já já. Conta uma coisa, como é que uma pessoa em fase terminal escreve 4 livros? Essas são histórias de Renato Ribeiro. Renato, mas gente, como é que é isso? Uma pessoa em fase terminal escreve 4 livros, como é que foi essa história? Nós chegamos na casa desse associado, né, desse paciente, e nós sentimos que ele estava muito infeliz com a situação que ele estava. A posição da esposa era assim, o meu marido está esperando o horário do próximo remédio. A posição dele era muito na defensiva, dizendo que ele não queria mais contato com ninguém, ele queria morrer. Ele estava esperando para morrer, porque ele achava que os filhos não gostavam mais dele, que a esposa não gostava mais dele, que as pessoas estavam esperando só a herança. E através de conversas, nós conseguimos identificar, ouvindo, que ele tinha começado a escrever um poema. E ele foi um grande consultor de empresa aqui no Brasil. Mas ele tinha começado a escrever um poema, mas parou por causa da doença. E aí nós começamos a falar, mas e se você começar a escrever no computador, eu não enxergo. Mas a gente coloca a letra grande, não, eu não quero. Mas se sua esposa anotar, até que depois de algumas conversas, ele contratou uma jornalista. E essa jornalista passou a digitar o que ele escrevia. Ele escreveu um livro de poemas e 3 livros técnicos falando de empreendedorismo. Não acredito. 3 livros técnicos. E livros grandes, assim, não eram pequenos, eram livros grandes. Mas então ele alongou a sobrevida dele? Você acha que ele ia morrer mais rápido e até alongou? Porque pode até alongar. Olha, se você tem um sonho, se você tem um motivo, não? Leila, com certeza ele morreu mais feliz. E a esposa dele diz assim, olha, se funcionou com ele, vai funcionar com qualquer pessoa. E ele me disse uma coisa, ele disse assim, Renato, você me ajudou a descobrir um ponto de reinício. Ai, nossa, Renato, me arrepiou. E isso, Leila, isso aflige não só quem está doente. Porque se você for pensar, todos nós estamos em fase terminal, né? Depois que a gente passa dos 40, parece que o negócio está vindo, né? Não está indo, até 30 deve estar longe, mas depois de 40 você começa a fazer a contagem regressiva. Então, nós temos que descobrir todos os dias quais são os meus pontos de reinício.
no meu casamento, no meu trabalho, com os meus amigos, no meu viver, quais são e o que eu quero reiniciar na minha vida, né? Quantas pessoas começam a academia e param? Quantas pessoas falam, não, eu vou fazer trabalho social e não fazem? Porque não acreditam no seu ponto de reinício. Você sabe que o nosso programa chama Virando o Jogo com Leila Navarro. E é muito interessante porque você está me dando aqui um sinal muito interessante, porque a partir desse contato seu com a finitude, você começa a ver que a gente está virando o jogo diariamente. É isso, né? E a gente pode começar um novo jogo o tempo inteiro, né? É isso aí. E a gente tem que ter essa disposição, essa abertura. Você acha que a doença do seu pai foi o que te mostrou o sentido da sua vida? Porque eu olhando aqui de fora, eu falo assim, será que antes de 15 anos, quem era você? Você sabia o que você queria ser na vida? Leila, será que o seu, com tudo isso, parece que não te deu um norte, te olha, deu um porquê? Leila, eu penso assim, Deus é Deus, Ele sabe ser Deus, e Ele é muito bom nisso. Porque Ele sabe como tratar cada um. Ele sabe fazer você ouvir. Deus fala, mas quem é que entende? É mais ou menos assim, Leila. A vida ela é tão atribulada hoje em dia, para qualquer pessoa, que se cai um prédio de 20 andares, ninguém vai perceber. Mas se você tem um viver que você percebe as coisas, se cair uma pedrinha, você consegue, está acontecendo alguma coisa ali. Exemplo num casamento, exemplo num relacionamento corporativo com o teu chefe, as pessoas mandam sinais, a vida manda sinais. E todos temos oportunidades de dar a virada no jogo. Basta querer e não se fazer de coitado. Até no momento de finitude, no momento onde você percebe que o tempo é curto, que o tempo encurtou. É isso aí. Que a porta está aberta, que a passagem já foi comprada. Se você não parar para pensar, a vida vai te fazer parar. E a vida te fazer parar é o momento de finitude. É o momento que você vai ter que parar para pensar. A nossa preocupação, a minha preocupação é, por que a gente não para antes? Por que antes da fase terminal eu já não vivo intensamente como se fosse o último dia, ou como se fosse o primeiro dia da minha vida? Por que a gente não faz isso? Por que eu não consigo contemplar as coisas? Por que eu não consigo contemplar a minha família? Eu estou tão atribulado, como eu falei, a nossa vida é sempre tão atribulada que eu não consigo ouvir o que a minha filha fala, ouvir o que o meu chefe está me dizendo, está me dando um feedback que eu não estou ouvindo, né? Parece que não, mas a vida passa muito rápido. Parece você acha que nessa situação, que nós começamos o programa perguntando para as pessoas, se você tivesse uma pessoa enferma na sua casa, como é que é essa situação, como é que você enfrentou, como é que você enfrentaria? É mais difícil uma situação de uma pessoa enferma na casa da gente, como foi com você, para os familiares ou para a pessoa? Eu acho que para os dois. Eu acho que é dolorido para os dois. Do que nós temos visto nesses 9 anos, é muito difícil para a pessoa, porque, por exemplo, a pessoa ela era independente. Ela não precisava de ninguém para ir no banheiro. E de repente ela precisa. Ele é o pai, ele é o provedor da família, ele passa a ser o dependente, como se ele fosse a criança da família. Exato, e agora ele é o dependente. E a família ver aquele que era o provedor, aquele que era a pessoa que estava à frente, dependendo de alguém para tomar banho, é muito dolorido também. A gente tem que se preparar para isso. Se preparar psicologicamente e pensar nos comportamentos que podem fazer a diferença nesse momento. E é porque eu fico pensando, né? Às vezes a pessoa está com dificuldade, mas ela por vergonha nem pede, vai se impedindo de poder ter uma vida um pouco melhor de qualidade, porque ela tem vergonha de pedir, né? Qual que é a dica que a gente pode dar para essas pessoas, já que nós estamos no finalzinho do nosso programa, que dica que você daria para quem estiver passando uma situação dessa? Eu daria a seguinte dica, para você familiar que tem alguém que está em fase terminal, dedique 5 minutos para essa pessoa. Mas dedique de verdade. Desligue celular e se for seu pai, sua mãe, seu tio, pergunta quando ela se apaixonou, por quem foi, como foi, e deixa essa pessoa te contar. Ela vai ter o maior prazer em te contar por quem ela se apaixonou. Isso vai ser um ponto de reinício na vida dessa pessoa, só o fato de resgatar e lembrar. Renata, adorei, você é uma criatura especial, nós vamos voltar com você aqui Muito no programa. obrigado, Leila. Temos outras coisas para falar com você e vamos voltar a fazer um outro programa tão especial como esse. Muito obrigada, Renata. E você, gente, que escutou esse programa lindo, maravilhoso, eu queria te dar uma dica que eu fiz comigo. Eu escrevi essa palavra finitude no meu espelho, que é onde eu acordo, onde eu durmo, onde eu vejo, onde eu estou ali sempre vendo.
para lembrar que isso aqui tem fim. Quando a gente lembra que isso aqui tem fim, a gente começa a valorizar cada momento. Esse programa foi feito para você. Valorize cada momento da sua vida e viva o momento presente. Gente, para mim valeu demais esse programa. Eu espero que tenha valido para você também. Um beijo e até a próxima.